Boa tarde. O vídeo de hoje é sobre a praia, a orla de Ponta da Fruta. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre Nova Ponta da Fruta. Esse vídeo se refere à Ponta da Fruta. Ponta da Fruta é um distrito de Vila Velha, na orla. É uma cidade, é um bairro, né, de Vila Velha, pacato, mas que apresenta uma série de deficiências do ponto de vista de urbanização. A maioria das ruas não são calçadas, não existe passeio, a orla está praticamente abandonada, existem projetos de revitalização da orla, mas eu espero que não se cometam os erros que estão sendo cometidos em Nova Ponta da Fruta. E que erros são esses? Basicamente, é a aniquilação do extrato arbóreo que existe na orla, que é composto pelas castanheiras. Existe uma má vontade, né, com relação às castanheiras por se considerar que são espécies nocivas. A castanheira não é uma espécie nociva, ela é uma espécie exótica, mas ela não é invasora. O que é uma espécie exótica invasora? É uma espécie que, se colocada no ambiente, ela toma conta e expulsa as espécies nativas do ambiente. Esse não é o fato de nenhuma árvore, de nenhuma espécie arbórea de crescimento lento, como a castanheira, que, ao contrário de outras espécies invasoras, presta relevantes serviços ambientais. Nós estamos numa época de mudanças climáticas, a temperatura notavelmente está aumentando em todo o mundo e particularmente nas regiões tropicais. Então eu considero extremamente perigoso a remoção de extrato arbóreo sem um estudo aprofundado das restingas. Existem espécies arbóreas nas restingas, mas elas são de crescimento lento, de baixa estatura, e ao se retirar as castanheiras sem uma espécie que substitua e provê os mesmos serviços ecológicos que a castanheira oferece, nós estamos aumentando dramaticamente o risco de uma degradação rápida do ambiente, aumento de erosão, aumento de enchentes, menor proteção contra a ação do mar sobre as áreas urbanas, particularmente os aerossóis que a gente chama de maresia e que podem causar mais dano às construções uma vez que as castanheiras serão retiradas. Porque as castanheiras também têm esse benefício. Por ser uma espécie de porte arbóreo maior, elas amenizam o efeito da maresia sobre toda a orla, as construções, as edificações, os equipamentos urbanos que estão na orla. Então, a questão da proteção e da conservação do meio ambiente, ela é muito mais complexa do que a gente pensava 10, 15, 20 anos atrás. Simplesmente taxar uma espécie de invasora não é uma espécie de atestado para que se possa cortar essas árvores. Agora, além disso, o bairro Ponta da Fruta está largado pela administração municipal, né? Nós não temos esgoto, nós não temos tratamento primário ou secundário das águas servidas, grande parte desse esgoto é despejado em fossas, não existe um plano de tratamento de esgoto em toda a orla de Vila Velha, desde Barra do Jucu até praticamente lá na região do Parque do Paulo Vinha. Não existe em Vila Velha uma estação de tratamento de esgotos, né? Então é importante que os cidadãos, né, que habitam aqui a orla capixaba, eles saibam que existe um enorme déficit de saneamento público em toda a área metropolitana de Vitória e Vila Velha. Eu espero que em breve nós possamos mudar esse paradigma. De orla depauperada de extrato arbóreo. Vamos evoluir no sentido de termos uma restinga vigorosa, com extrato herbáceo, com extrato arbustivo, com extrato arbóreo, mas enquanto ainda nós não temos estudos suficientes para conservar, recuperar as restingas como elas eram na época de Pedro Álvares Cabral, nós temos que passar por uso de espécies, em parte espécies que vêm de fora,
e que possam prover serviços ambientais que são necessários para o desenvolvimento saudável e sustentável de nossas cidades. Extirpar espécie exótica não significa proteger o meio ambiente.